Desenvolvimento humano. O termo desenvolvimento pode ser entendido como processo de aprendizagem, crescimento e mudança de um objeto, pessoa ou uma situação específica em determinadas condições. O desenvolvimento é a condição de evolução que implica num crescimento ou passo para etapas ou estágios superiores. A noção de desenvolvimento, então, pode servir para fazer referências tanto a coisas, pessoas, situações ou fenômenos de variados tipos. Quando se fala em desenvolvimento humano, se busca estabelecer a ideia de aprendizagem desde as etapas e as fases mais primárias da vida de uma pessoa para as posteriores, que sempre implicam maiores níveis de amadurecimento e cognitivos. Supõe-se que no passo das etapas primárias para as posteriores, o ser humano vai adquirindo um importante número de condutas, valores e formas de pensar que têm a ver com a vida em sociedade e com compartilhar com o resto dos indivíduos diferentes tipos de situações. Não podemos falar de desenvolvimento humano sem citar a filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese. O ser humano é o resultado de uma herança genética e da influência do meio, bem como das experiências que vivencia, e tem um poder muito grande de aprendizagem. Porém, cada indivíduo evolui de uma forma distinta, pela maneira como atribui significados às suas experiências e pelas decisões que toma. O conceito de evolução relaciona-se com 4 ciências: filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese. A filogênese, ela estuda essencialmente a evolução da espécie, bem como sua origem e o desenvolvimento dela. Na ontogênese, o conhecimento é encarado como um processo de modificações e adaptações ao meio que desde o nascimento ocorre em todos os seres vivos. Ou seja, verifica-se o sentido ontogênico, quando o termo evolução nos remete para o desenvolvimento do indivíduo, desde a concepção até o final da vida, a velhice. Sociogênese refere-se à história cultural. Junto com o pertencimento filogenético e junto com o nosso percurso pela vida, temos um alinhamento histórico-cultural. Os limites e possibilidades estarão em diálogo e serão também constituídos pelo contexto cultural. Um exemplo: a puberdade é biológica, mas a adolescência é determinada de forma histórico-cultural. Nenhum ser humano existe fora do contexto histórico. O ser humano já nasce interpretado. Exemplo: nascer menina, as possibilidades serão potencialmente diferentes do que ter nascido menino. Trata-se de uma leitura cultural da filogênese e da ontogênese, essas duas últimas de caráter biológico. Microgênese, fenômeno mais focado, gênese de algo pequeno, micro, porque não se refere à espécie nem à cultura. A microgênese tem 2 sentidos. Qualquer fenômeno psicológico tem história, tem gênese. A história do sujeito singular, não a ontogênese, porque essa é universal. Trata-se de um percurso absolutamente único. A microgênese quebra com a possibilidade de uma interpretação biológica determinista. Por exemplo, a criança age assim porque tem 7 anos. Por outro lado, a sociogênese poderia levar a um determinismo social. Exemplo: a criança vai mal na escola porque o pai bebe. A microgênese estabelece que ninguém tem uma história idêntica ao outro. Iremos falar de desenvolvimento humano sobre várias perspectivas na psicologia. Para isso, iremos citar 3 abordagens da psicologia e como elas veem o assunto desenvolvimento humano. Humanista existencial. O existencialismo tem o homem como ponto de partida para o processo de reflexão e fenomenologia, a consciência do ser sobre algo, a investigação da experiência consciente, o fenômeno. Maslow é o pioneiro dessa teoria e cria uma pirâmide com 5 níveis para explicar melhor esse conceito: fisiologia, segurança, amor e relacionamento, estima e realização pessoal. Considerando como hierarquia nas necessidades, para ele essas necessidades seriam inatas e deveriam obedecer uma ordem de saciação. Para Maslow, a realização do potencial de cada indivíduo seriam conquistadas, assim aprimorando e adquirindo seu desenvolvimento. A abordagem cognitivista. Contrapondo-se ao behaviorismo, que centra sua atenção no comportamento humano, o cognitivismo propõe analisar a mente, o ato de conhecer, como o homem desenvolve seu conhecimento acerca do mundo.
analisando os aspectos que intervêm no processo, estímulo-resposta. Seguindo esse modo de compreensão, Moreira ratifica que a psicologia cognitiva preocupa-se com processos de compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações envolvidas no plano da cognição. A abordagem cognitivista, apesar de ter surgido quase no mesmo período que o behaviorismo, teve grande efervescência nos anos de 1990, resgatando estudos teóricos da psicologia cognitiva como aqueles desenvolvidos por Piaget e Vygotsky. A terapia cognitivo-comportamental, também chamada de TCC, diverge da psicanálise por considerar que o ser humano é um resultado de aprendizagens. Ela surgiu em 1956, criada por Aaron Beck. A TCC foca então nos processos cognitivos, nas formas de pensamento, entendendo que os pensamentos distorcidos é que geram os sintomas. Assim, o terapeuta busca auxiliar o cliente e fazer uma avaliação mais objetiva e realista das situações e também um treino de habilidades e de novos comportamentos, como técnicas direcionadas. Abordagem histórico-cultural. O desenvolvimento para a abordagem histórico-cultural está relacionado a um contínuo processo de transformação, em que nós caminhamos ao longo de todo o ciclo vital. Essas transformações não são lineares e ocorrem em diversos aspectos da existência do sujeito, tais como afetivo, cognitivo, social e motor. As alterações que ocorrem com o indivíduo não são determinadas apenas por processos de maturação biológicos ou genéticos. O meio, que engloba vários fatores como cultura, sociedade, práticas e interações, tem fundamental importância no desenvolvimento humano. Na visão de Vygotsky, todos nós nascemos em um meio, há uma cultura, e esta é uma das principais influências do desenvolvimento. O contexto cultural é o cenário das principais transformações do bebê humano até se tornar idoso. Através da interação social, podemos aprender e nos desenvolver, adquirindo novas formas de interagir com o mundo. Desta forma, melhoramos nossas relações e formas de atuação no contexto cultural. Vygotsky desejava desenvolver uma abordagem que compreendesse a gênese do sujeito como ser biológico, histórico e social, pois acreditava que as características individuais e suas atitudes individuais estão relacionadas devido a trocas com o coletivo, ou seja, mesmo o que acreditamos por ser mais individual de indivíduo foi construído a partir de sua relação com seu meio histórico-cultural.